Uma história de fé, coragem e renovação. O mundo mergulhado no caos, a humanidade afastada de seu propósito, e um homem escolhido para carregar a esperança. Noé não apenas construiu uma arca, ele ergueu um legado de confiança em Deus, enfrentando o desprezo, o medo e a incerteza. Nesta jornada incrível, vamos reviver um dos momentos mais fascinantes da Bíblia, o dilúvio que mudou a história, a promessa que trouxe esperança e a aliança que ecoa até os dias de hoje. Prepare-se para se emocionar, refletir e descobrir os segredos de uma fé inabalável. Porque quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Então, embarque comigo nesta jornada e vamos explorar juntos a incrível história de Noé e a Arca. Mas antes, eu sou Luiz Carlos Avelar, gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal, Planeta Desconhecido, deixa seu joinha, seu comentário. Compartilhar com seus amigos, vocês são muito importantes para nós, Deus abençoe. Vamos começar. A construção e a prova de fé. O chamado de Deus exigia de Noé um compromisso absoluto. A construção da arca era uma tarefa colossal, uma embarcação gigantesca para salvar sua família e todas as espécies que Deus ordenara que fossem preservadas. Seguindo as medidas exatas, 300 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 covados de altura, Noé começou a erguer a estrutura, usando madeira de cipreste, conhecida por sua resistência à água e durabilidade. A engenharia da arca era notável. Era um barco de proporções excepcionais para a sua época, com 3 andares e divisões internas para acomodar os animais. Estudos indicam que o formato da arca era semelhante ao de um grande navio de carga, projetado para estabilidade em águas agitadas, e não para navegação. Enquanto Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, trabalhavam incansavelmente, os habitantes ao redor zombavam dele. Noé, você enlouqueceu. Nunca houve chuva como essa que você diz que virá. Isso porque, segundo algumas interpretações, a terra poderia ter sido irrigada por um vapor ou neblina, em vez de chuvas intensas. A ideia de uma tempestade capaz de cobrir montanhas parecia absurda para aquela geração. Mas Noé não desistiu. A cada martelada, a cada viga erguida, ele reafirmava sua fé na promessa divina. Ele sabia que, quando Deus fala, suas palavras não voltam vazias. O trabalho durou décadas, e ao longo desse tempo, a paciência de Noé foi testada. Ele não apenas construiu a arca, mas também advertiu as pessoas sobre o juízo vindouro. No entanto, ninguém acreditou. A corrupção era profunda, e seus avisos caíram em ouvidos endurecidos. Quando o último prego foi fixado e a estrutura estava completa, Noé sabia que o momento se aproximava. Os céus continuavam claros, mas algo estava prestes a mudar para sempre. O grande dilúvio. O momento da grande transformação havia chegado. A paciência de Noé foi recompensada quando Deus ordenou que ele reunisse os animais. Como um grande sinal da providência divina, pares de todas as espécies começaram a surgir, guiados por uma força invisível. Leões caminhavam ao lado de cordeiros, serpentes deslizavam entre os troncos, e aves de todas as cores enchiam o céu com seu voo silencioso em direção à arca. Noé, com seus filhos Sem, Cã e Jafé, organizou cada criatura nos compartimentos cuidadosamente construídos. Quando o último animal encontrou seu lugar, uma mudança abrupta no céu chamou sua atenção. As nuvens antes dispersas começaram a se agrupar como um véu sombrio sobre a terra. O vento soprou diferentes, uma brisa que parecia trazer um aviso. A primeira gota de chuva caiu. Pequena e solitária, deslizou pelo rosto de Noé como um prenúncio. Em seguida, uma segunda, depoisidamente, o ritmo das gotas aumentou, até que a chuva se transformou em um turbilhão. O céu se abriu, e as águas caíram com fúria. As fontes do grande abismo foram rompidas e torrentes emergiram das entranhas da terra. Os rios transbordaram, os vales se tornaram lagos, e as cidades desapareceram sob as águas crescentes. Casas foram arrancadas de seus alicerces, árvores foram dobradas pela força impiedosa. Noé e sua família ouviram os gritos desesperados daqueles que ficaram para trás. Pessoas corriam em busca de refúgio, tentando alcançar terrenos mais altos, mas não havia escapatória. O juízo havia chegado. A arca, imensa e resistente, foi erguida pelas águas e começou a flutuar.
Durante 40 dias e 40 noites, o dilúvio não cessou. Do lado de dentro, Noé e sua família se mantinham firmes, confiando na promessa divina. Enquanto relâmpagos cortavam o céu e trovões sacudiam a terra, Noé fechou os olhos e orou. A cada amanhecer, a escuridão da tempestade parecia intransponível, mas dentro da arca, a fé permanecia intacta. Noé sabia que, após a fúria das águas, um novo começo os aguardava. A esperança e o novo começo. Após meses navegando sobre águas intermináveis, o silêncio tomou conta da arca. A fúria do dilúvio havia cessado, e agora o imenso barco flutuava como uma ilha solitária em um mundo transformado. O céu, antes tomado por nuvens negras e trovões ensurdecedores, finalmente se abriu, revelando a luz do sol como um símbolo da nova era que surgia. Noé olhava para o horizonte, buscando sinais de terra firme. Ele sabia que o propósito de Deus estava se cumprindo e que o momento do recomeço estava próximo. Então, seguindo sua sabedoria, decidiu testar se as águas haviam baixado o suficiente para que pudessem desembarcar. Primeiro, soltou um corvo. A ave voou incansavelmente, desaparecendo na vastidão do céu sem retornar. Dias depois, Noé enviou uma pomba, que retornou sem encontrar descanso. Mas algo mudou na segunda tentativa, e a pomba voltou trazendo em seu bico uma folha de oliveira, um sinal claro de que a vegetação estava renascendo e que a terra estava finalmente emergindo das águas. Esse pequeno detalhe tem um grande significado histórico e simbólico. O ramo de oliveira era um indicativo de que a vida não havia sido completamente extinta, e que Deus, em sua misericórdia, estava restaurando o mundo. Curiosamente, ao longo da história, essa mesma folha de oliveira se tornou um símbolo universal de paz e renovação. Então, finalmente, Deus ordenou que Noé saísse da arca com sua família e os animais que haviam sido preservados. Pisaram na terra firme pela primeira vez após o dilúvio. O cheiro da terra úmida e a brisa suave indicavam que o mundo estava pronto para ser habitado novamente. Diante da grandeza daquele momento, Noé construiu um altar e ofereceu um sacrifício ao Senhor em gratidão pela proteção e pela nova oportunidade concedida à humanidade. Deus, então, estabeleceu um pacto eterno, garantindo que jamais voltaria a destruir toda a terra com outro dilúvio. Como sinal dessa aliança, ele desenhou no céu o primeiro arco-íris, cujas cores brilhantes pareciam abraçar a criação. Esse pacto tem sido lembrado ao longo dos séculos como um símbolo da graça divina e da esperança que ressurge mesmo nos momentos mais sombrios. Noé compreendeu que sua jornada não se tratava apenas de sobrevivência, mas de restaurar a conexão entre o Criador e seus filhos. O mundo havia sido renovado, e a promessa de Deus ecoaria para sempre na história da humanidade. O legado da fé. Com o passar dos anos, os filhos de Noé prosperaram, dando origem a novas nações. A humanidade, renascida após o dilúvio, carregava consigo a lembrança daquele que havia sido escolhido por Deus para preservar a vida. Noé tornou-se um símbolo da obediência e da confiança no Criador, e sua história ecoaria por gerações. As terras que emergiram após o dilúvio eram férteis, e os descendentes de Noé se espalharam, formando os primeiros povos da nova era. Sem Cã e Jafé deram origem às grandes civilizações conhecidas na história bíblica, influenciando a formação de culturas e impérios que moldariam o futuro da humanidade. Mas além das construções e dos reinos que surgiram, a maior herança deixada por Noé foi a lição de fé. Ele nos mostrou que, mesmo quando tudo parece perdido, o propósito de Deus sempre prevalece. Suas ações foram testemunho de que a verdadeira grandeza não está na força dos homens, mas na confiança no Criador. E hoje, séculos depois, sempre que olhamos para o céu e vemos um arco-íris, lembramos da aliança divina. Ele é o selo eterno da promessa de Deus à humanidade, um lembrete de que o amor do Criador nunca nos abandona, e que sempre há esperança, mesmo após a tempestade. Se essa história tocou seu coração e despertou sua curiosidade sobre os mistérios do mundo, não pare por aqui. Eu sou Luiz Carlos Avelar, e foi um prazer ter você nesta jornada. Continue explorando os incríveis mistérios da humanidade e da fé através de nossos vídeos. Ajude nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, Planeta Desconhecido. Deixe seu joinha para fortalecer nosso trabalho.
Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam essas histórias fascinantes. Obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.